Plano de aula, filme original Netflix já está disponível na plataforma. Esse é o filme polonês e conta a história do ex-policial chamado Damian, que precisa investigar as origens de um quartel de drogas dentro da escola em que seu melhor amigo trabalhava. Inclusive foi morto ao fazer essas investigações. Damian agora precisa superar todos os traumas do seu passado para poder fazer essa investigação nessa escola, de certa forma até mesmo como uma forma de vingar a morte do seu melhor amigo. Bem, esse é um filme bem clichê do gênero de ação, tem tudo aquilo que os filmes de ação têm, se você pensar, se você analisar, praticamente tem tudo que o gênero de ação tem. Basicamente é um diretor completamente fã do gênero de ação. Inclusive todos os erros de roteiro dos filmes de ação, toda a pressa também tem aqui. Pelo menos as cenas de ação são boas. Provavelmente o diretor de dublê é muito bom, ou até mesmo o diretor ele tem uma habilidade em construção de cenas que são de direção de dublês, né, são mais aprimoradas, vamos dizer assim, do que as outras habilidades. Bem, primeiro nós temos a introdução do personagem Damian de uma forma bem genérica, bem forçada. Ele perde a sua esposa no começo do filme e não há nenhuma própria introdução da relação dele com a sua esposa. Simplesmente a atriz chegou para morrer praticamente. Não há ali uma própria amostra da relação dos dois ou até mesmo um certo sentimento. Simplesmente ela já morre e é isso, ponto final e acabou. Então o roteiro desse filme ele cria uma artificialidade dos sentimentos dos personagens, é bem genérico, tanto logo no começo da relação do Damien com a sua esposa, quanto até mesmo do próprio professor que foi morto na escola. Ele simplesmente, por conta própria, começa a investigar as origens da droga dentro da escola em que ele trabalha e com um suposto sentimento pelos alunos que não há nenhuma introdução, não há uma certa informação. Você que simplesmente começa a sugerir por conta própria. É bem forçado, é bem artificial e para mim me incomoda. Questão de filme é bom mostrar, é bom você chegar a dar uma introdução e mostrar. Agora, simplesmente partindo desse pressuposto que você já entende isso, eu acho que é uma preguiça para quando se faz um filme, quando se faz um cinema ou um filme para TV. De qualquer forma, para mim é preguiça. E o filme é bem preguiçoso ao construir sentimentos entre os personagens. Mas vamos lá, se tratando, já partindo desses eventos, Demi entra nessa universidade para poder investigar essas drogas, e aí a relação dele com os alunos, a relação dele com o próprio quartel, os próprios personagens dentro dessa escola começam a ficar bem divertido porque é muito previsível os vilões dentro dessa história, é muito previsível os responsáveis pela produção de drogas, pela distribuição de drogas. É clichê e é muito evidente quais são os responsáveis de tudo isso. Em todo caso, precisa investigar, precisa acontecer todos os passo a passo, mas é muito previsível todos os eventos. Você já sabe tudo o que está acontecendo. Mas em todo caso, o filme ele não se concentra, não fica só pelo ponto de vista do Damian. O filme acompanha a história do filho do professor Simon que morreu e que é aluno, que agora vai ser aluno do Damian. Mostra os alunos dessa sala de aula que precisam conviver com a gangue da escola, com outros alunos que estão a cada dia mais viciados. Inclusive, os alunos simplesmente ficam viciados ali de uma hora para outra, não mostra nem eles chegando a consumir. Simplesmente você vê uma hora o personagem, ele tá bem, tá falando que as drogas estão prejudicando ali os alunos, de uma hora para outra tá lá o aluno drogado. E é isso que acontece, é o aluno usando drogas, e é isso que acontece, ponto final, acabou. É bem preguiçoso isso. Mas vamos deixar toda a preguiça do roteiro, a preguiça na construção das histórias de lado e vamos falar das cenas de ação, que
que é a única coisa que eu gostei bastante do filme, que mexeu bastante. Vocês podem até mesmo se incomodar com a forma como as cenas de ação são feitas, mas eu gosto. Eu não curto quando os filmes de ação eles simplesmente colocam diversos cortes, coloca a câmera lenta ou faz diversas acrobacias sem ao menos mostrar o rosto dos personagens, sem ao menos entender o que está acontecendo em cena. Eu não gosto desse tipo de filmes de ação das cenas de luta. Eu gosto mais quando consigo ver algo, quando há uma certa coreografia dos atores, em que mostra de fato os atores se esforçando. E aqui nós temos isso. O personagem da minha, ele luta diversas vezes durante o filme, diversas vezes mesmo, e o diretor ele usa diversos tipos de luta. Utiliza a forma clássica em algumas vezes, sim, utiliza da câmera super rápida, cortando diversas vezes, mostrando personagens dando acrobacias, tudo mais, sem mostrar de fato, sem mostrar a cena, o golpe por completo, mas também há cenas em que os golpes são completos. Eu cheguei a ouvir alguma vez alguém comentando sobre a direção dos filmes de dublê, das cenas com os dublês, que geralmente são 4 golpes, e que é muito complicado você criar uma cena em um plano longo onde há 6 golpes. Como seria isso? É simplesmente vem tal ator, os atores ali, e eles começam a lutar e o ator principal ele dá 6 golpes, como se fosse 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não dessa forma, né? Mas bem mais elaborado, tá? Eu não sou um ator e muito menos dublê. E, então, quando dá 6 golpes, é uma construção, é uma coreografia muito mais aprimorada, uma coreografia muito mais difícil, só que fica muito mais belo em cena. Principalmente quando mostra o próprio desgaste dos atores tendo que lutar com esse plano mais rápido, com poucos cortes, que precisa de um rigor, de um vigor do corpo muito melhor, muito mais treinado e preparado para essas cenas. E nesse filme nós temos algumas cenas em que são apenas 4 golpes, né? São basicamente 4 socos, 4 golpes, mas também há cenas que dá para ver uns 6 golpes e é muito bom. Lógico que não é, por mais que seja a parte que mais gosto dentro desses filmes, há também alguns pontos bem críticos sobre essas cenas. Primeiro, as cenas de ação, cenas de luta completamente desnecessárias, que não fazem nem o menor sentido para a trama, para a narrativa. Como, por exemplo, lá no começo, o ator já ali deprimido com tudo que está acontecendo, vai comprar uma bebida em um mercado e um outro cara simplesmente esbarra com ele e os dois simplesmente começam a lutar e aparece uns 6 candangos ali para bater nele. Não precisava daquela cena. Fica boa, fica bonita, fica bacana? Sim, fica. Mas não precisava dessa cena. É um bom exemplo de como o roteiro é bem preguiçoso e ele tá ali só para fazer cena de ação. E eu acho que é esse o motivo do, do próprio filme. Montar várias cenas de ação dentro desse filme, cria uma história meia boca e vai. E é isso, estão se divertindo com o filme, estão se divertindo com a história. É o que eu sinto desse filme Plano de Aula. Bem, inclusive, tem uma outra cena, que eu ia falar um outro ponto crítico, que há uma certa troca da posição da câmera, tá lá o ator junto com o dublê, estão com o outro personagem, estão lutando, a câmera está aqui na frente e ele dá um golpe e mostra pelo outro a câmera troca de posicionamento, troca de ângulo, melhor dizendo. E a gente percebe que no espaço geográfico em que esses atores estão, não são os mesmos de um ângulo para o outro. Há um erro de continuidade disso e que atrapalha também a própria experiência, mas em todo caso é um filme que consegue ser bem mais gostoso, bem mais prazeroso nessas partes de luta, nas partes de ação, do que a própria construção de roteiro e construção de história, que é bem genérico, que é bem forçado, mas dá para curtir ali. Para quem gosta do gênero de ação, o clichê de ação, é uma boa pedida. Bem, se você já assistiu ou se você vai assistir, deixa aqui nos comentários. Vai ser bastante saber a sua opinião e também conversar com outros membros
dessa comunidade que passou aqui por esse vídeo. Deixa aqui seu comentário, curta esse vídeo, assine o canal, vai ajudar bastante esse trabalho a crescer. E até a próxima, pessoal. Tchau!